E aí, já parou para pensar como é que uma dúvida simples se transforma numa descoberta científica de verdade? Hoje a gente vai entender os dois grandes caminhos que os pesquisadores seguem para encontrar respostas. Pois é, tudo sempre começa com uma pergunta, né? Mas como é que a gente separa o que é só um achismo de um fato comprovado? Como que a curiosidade vira conhecimento confiável? É essa jornada que a gente vai começar agora. Olha, toda grande descoberta, ela começa com um plano, não é aleatório. Antes de seguir procurando respostas, a gente precisa saber como e onde procurar as informações ou o que a gente chama de dados. É o primeiríssimo passo para entender o mundo à nossa volta. Tá, mas onde é que a gente acha esses dados? Basicamente em dois lugares. A gente pode ir a campo, que é, assim, o mundo real, sabe? Para estudar a sociedade como ela é. Ou a gente pode ir para o laboratório, que é aquele ambiente todo controlado onde dá para fazer experimentos. Beleza, agora a gente chega no ponto central da nossa conversa. Dentro desses ambientes, existem duas abordagens principais. Duas maneiras bem diferentes de olhar e de coletar os dados. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. E olha só, aqui a gente vê esses dois mundos um do lado do outro. De um lado tem a pesquisa quantitativa. O foco dela, números, objetividade, é sobre buscar padrões e um monte de dados. Do outro lado, a gente tem a qualitativa, que está mais preocupada com o porquê das coisas, sabe? Ela mergulha a fundo nas opiniões, nos sentimentos, nas experiências de grupos menores de pessoas. E pode acreditar, por muito, muito tempo, o pessoal olhava torto para a pesquisa qualitativa. A ciência mais tradicional, sabe? Ela valorizava aquela precisão dos números, o que é mais exato. Mas, felizmente, hoje em dia, a gente já entendeu que as duas abordagens são super importantes. Então vamos começar falando da abordagem quantitativa. Como o próprio nome já entrega, né? Aqui o negócio é quantidade, é medição e, principalmente, escala. A ideia por trás da pesquisa quantitativa é até que bem simples. É pegar observações do mundo e transformar em números. O grande objetivo é juntar um monte de dados numéricos para a gente poder usar estatística e com ela achar padrões, tendências, coisas que a gente não veria a olho nu. E quando a gente fala em escala, é escala mesmo, viu? O melhor exemplo que a gente tem disso é o nosso censo demográfico. Pensa só, a meta é chegar em mais de 200 milhões de registros. Essa amplitude da amostra, essa coisa de querer falar com muita gente, é uma característica fundamental desse tipo de pesquisa. Ok, mas e aí? O que a gente faz com essa montanha de números? A resposta é análise estatística. É com ferramentas tipo esses gráficos aqui que os pesquisadores pegam aqueles dados brutos, aquela confusão de números e transformam em ideias claras, revelando padrões que antes estavam assim totalmente invisíveis. Mas e o porquê por trás dos números? Os números são incríveis, claro, mas eles nem sempre contam a história completa. E é exatamente aí que entra o outro lado da pesquisa. A pesquisa qualitativa, ela vai justamente na direção contrária. Em vez de ficar perguntando quantos, ela quer saber por quê e como. O foco aqui não é ter números gigantes, mas sim entender de forma bem profunda as experiências, as motivações e todo o contexto de um grupo menor de pessoas. A palavra-chave aqui, gente, é imersão. Como diz essa citação aí na tela, não é sobre observar de longe, não. O pesquisador precisa, literalmente, mergulhar no universo daquele grupo que ele está estudando, para sacar de verdade como as coisas funcionam por ali. E essa ideia, ela não é nova. Tem raízes bem profundas lá na antropologia, nos trabalhos etnográficos antigos. Pensa só, os pesquisadores passavam anos vivendo dentro de uma comunidade só para entender a cultura deles de dentro para fora. Essa profundidade toda vem daí. Beleza. Então a gente já entendeu a filosofia por trás de cada uma. Mas, na prática, no dia a dia, como é que se coletam esses dados? Vamos dar uma olhada na caixa de ferramentas do pesquisador. E olha, essa caixa de ferramentas é bem recheada. Tem de tudo um pouco. Desde a observação direta, sabe, o pesquisador só olhando e anotando em diários, até questionários mais formais e entrevistas gravadas. E a escolha da ferramenta certa não é no chute não, ela depende exatamente do que o pesquisador está querendo descobrir. Olha só essa diferença na prática. De um lado, a gente tem o questionário. A pessoa recebe, responde por escrito, sem muito contato com quem está pesquisando. Do outro lado, o que a gente chama de formulário. Aqui o pesquisador vai lá, faz as perguntas cara a cara e ele mesmo anota as respostas. Esse contato direto é para garantir que a informação seja a mais precisa possível. E o mesmo vale para quando a gente fala de conversas. Uma entrevista, por exemplo, ela quer obter dados sobre um tema específico. Pode ser super estruturada, com perguntas fixas, ou mais livre, tipo um bate-papo.
Já a história oral tem outra pegada. O objetivo dela é resgatar a memória, os relatos históricos. É basicamente preservar o passado através da fala. E com isso a gente chega num ponto que é fundamental na pesquisa de hoje. A verdade é que a realidade é muito, mas muito complexa para a gente tentar encaixar numa caixinha só. É por isso que hoje em dia é super comum a gente ver pesquisas quanti-quali. Elas misturam o melhor dos dois mundos, pegam a amplitude dos números e juntam com a profundidade das histórias. É o pacote completo. Então, no fim das contas, fica a pergunta: o que é um dado? É só um número objetivo frio? Ou é uma história humana, cheia de contexto, cheia de significado? A verdade, provavelmente, é que as melhores respostas aparecem quando a gente entende que um dado pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. E essa é a grande beleza da pesquisa. Valeu por acompanhar a gente até aqui.